Você está ouvindo um podcast cheio de saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes. Eu sou o Erivaldo, estudante de Educação Física, e hoje eu estou aqui com meus companheiros. Olá, sou a Isabelle, aluna do curso de Medicina. Oi, meu nome é Gabriel e eu curso Fisioterapia. E aí, pessoal, meu nome é Douglas e eu curso Nutrição. E nós formamos o podcast Cheio de Saúde. E aí, pessoal, essa é a segunda parte de um episódio, então se você não assistiu a primeira parte, a gente recomenda que você vai ver o episódio anterior e depois volta aqui. Valeu! Bem, eu ia falar um pouquinho sobre Educação Física, mas eu acho que vale mais a pena... acho que vale mais a pena eu chamar o nosso convidado especial, que ele pode falar muito melhor do que eu sobre exercício físico e envelhecimento, né? Então pode chegar, pode se aproximar, pode falar um pouco sobre você, professor Samuel, conte um pouco dessa história e vamos lá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Samuel. Obrigado, gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, meninos? Sou fãzaço de podcasts, cara. Eu acho que eu só não ouvi o último de vocês, mas eu escutei todos os outros anteriores. Eu sou suspeito para falar de podcasts. A pressão. Não é pressão, não. É porque eu gosto bastante, né? Eu vou trabalhar, estou escutando alguma coisa e embora a música seja muito importante pra gente, né? Escutar um conteúdo, eu acho que para mim faz um pouco mais de sentido, né? No momento, entre aspas, vago. Né? Então, parabéns pelo trabalho por conta disso, né? Obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês. Sou paulista, na leste de São Paulo. Minha formação todinha em educação física, né? Licenciatura, bacharel, mestrado e doutorado em educação física, com um viés muito grande para a clínica. Muito embora eu tenha entrado na educação física por conta do futebol, né? Joguei futebol algum tempo da minha vida, né? Grande parte dela. E por conta disso entrei em educação física, mas no final das contas o trabalho com pessoas idosas acabou me puxando, né? Foi acontecendo, né? Projeto social na faculdade, desde o primeiro semestre, trabalhando com ginástica e hidroginástica com idosos. Aí minha primeira iniciação científica foi com idosos. Aí a segunda iniciação científica, e aí as coisas foram acontecendo e cá estou hoje trabalhando com idosos já há algum tempo, né? Atuo no ensino superior, né? Dois de vocês, na verdade 3 de vocês, são ou já passaram por alguma disciplina minha. E hoje eu faço aquilo que eu quero, né? Eu me sinto bastante satisfeito, né? Eu estou no ensino superior, que eu venho me preparando desde o meu 4º período de faculdade para isso. Faço pesquisa com idosos, então eu acho que longe de chegar ao ápice da minha profissão e o ápice daquilo que eu busco, mas eu estou no caminho que eu venho percorrendo já há algum tempo. Se sente bem realizado, né, professor? Sim. Eu também era bem voltado, tipo assim, poxa, vou fazer nutrição, quero que eu sou muito do esporte, sempre pratiquei esporte desde pequeno, e, vou fazer nutrição esportiva, e caralho, isso o quê, parará, vou deixar a galera por shape e tal, só que quando você passa a conhecer mais, você começa assim, a cantar pela área do idoso, porque além de ser uma área carente, poxa, é muito gostoso trabalhar com eles, cara, tipo, meio que, é muito mais satisfatório do que com uma pessoa jovem, sabe, eles te dão um retorno, muito melhor, cara, tipo, nossa, é muito bom, é reconfortante. Provavelmente todos vocês devem ter sentido isso, né? Quando a gente entra na nossa graduação, abre um leque, né? Abre muitas portas. Você fala, caraca, eu posso trabalhar com tudo isso? E aí, dentre as possibilidades, o trabalho com idoso é uma possibilidade muito grande, né? E é um dos melhores, no meu ponto de vista, os que mais vão crescer, né? Vocês mesmos disseram isso, né? Trabalho com idoso já não é mais o trabalho do futuro, né? É o trabalho do presente, né? Então, Sim. Acho que vale a pena a gente olhar com carinho para as pessoas idosas.
Bastante carinho. Pode dar, Lisa. Tá, professor, então eu vou começar com aquela grande polêmica pergunta. Se o envelhecer é uma doença. Envelhecimento. Não, definitivamente não, meu Deus. Envelhecer, como vocês bem disseram, acho que foi você mesmo que disse, né? Trouxe a história aí, né? Não, envelhecer é uma dádiva, né? Verdade. Gente, como envelhecer é uma doença, né? Como vocês mesmos mencionaram, o envelhecimento ele é algo muito amplo e ele é multi, né? A gente fala, por exemplo, do conceito de envelhecimento biológico. É um processo natural, irreversível, progressível, inerente a todos os seres vivos, nos quais isso vai acarretar uma disfunção celular, e essa disfunção celular vai acarretar disfunção orgânica, e isso vai ser extrapolado para o nosso físico, e doenças crônicas e assim por diante, né? Mas o envelhecimento pelo envelhecimento definitivamente não é doença. O problema é o que a gente faz ao longo da nossa vida, né? Assim como, por exemplo, acho que o Douglas mencionou com a gente, é que as escolhas que a gente faz hoje, elas vão ser colhidas lá na frente, né? Então, os meninos de 20 anos de idade não pensam nisso, não pensam quando eles tiverem 60, 70, 80, 90 anos de idade, eles não pensam lá, mas o que eles fazem hoje, isso vai refletir lá na frente, né? Então, o envelhecimento, não tem a possibilidade de pensar no envelhecimento como doença. Eu, particularmente, eu não consigo pensar no envelhecimento como uma doença. Para mim é inconcebível pensar numa situação dessa. Seja fisiológica, seja psicológica, seja cultural, religioso, seja o aspecto que for. Eu não consigo enxergar o envelhecimento como doença, definitivamente não. Eu concordo com você, né? E assim como o Erivaldo disse novamente no início, eu espero assim que todos possam passar para o envelhecimento. E como você mesmo disse, é uma dádiva, né? E você mencionou a questão do Douglas, a questão do pessoal agora de 20 anos. Eu queria tirar uma dúvida, assim, se o exercício, a prática constante de atividade física, ela é um fator que vai diminuir a taxa de envelhecimento ou é um fator que vai apenas garantir um envelhecimento de qualidade? Tem alguma diferença? Tem. Inclusive, eu vou puxar a nossa conversa para um carinha que você mencionou o nome e a minha experiência acadêmica predominantemente está em cima dele, que são os telômeros, né? Foi o meu objeto de estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado, e ele é um marcador, né? Então, pessoas que são mais ativas enquanto jovens, crianças, etc., elas têm uma tendência de se manter ativa na idade mais avançada, meia-idade, idade idosa. Então, o que a gente faz hoje vai ser reflexo do que a gente vai colher lá na frente. Então, pessoas ativas enquanto jovens, muito provavelmente elas farão atividade física ao longo da vida delas, né? Então, esse é o primeiro ponto bastante importante. Pensando a nível biológico, o estilo de vida saudável, né? Às vezes eu falo exercício, mas o exercício é só uma pecinha do quebra-cabeça, né? O Douglas com a nutrição, você com a medicina, o Gabriel com a fisioterapia, o Erivaldo e o Marco com a educação física, né? Nós só somos uma pecinha do quebra-cabeça. Só. Nenhum de nós faz milagre sozinho. Não faz. Né? Cada macaco no seu galho, como meu pai dizia. Então, pensando a nível biológico, se a gente faz atividade física, se a gente se alimenta bem, se a gente dorme bem, se a gente tem um controle do estresse, todos esses fatores do estilo de vida vão frear o processo de envelhecimento biológico. Porque aí a gente tem que pensar, qual é a relação entre o envelhecimento biológico e o envelhecimento cronológico? Por exemplo, se nós pegarmos duas pessoas agora, ambas de 60 anos de idade cronológica. Ambos têm 60 anos. Só que um é diabético tipo 1. Ele é diabético desde os 12, 13, 14, 15 anos de idade. O outro ele é não diabético.
nós pegarmos essas duas pessoas, muito provavelmente a pessoa diabética de longo prazo, ela vai aparentar ser mais velha do que ela é. Em contrapartida, né, o indivíduo que não é diabético, né, que tem um estilo de vida saudável, então, se nós pegarmos duas pessoas de mesma idade cronológica, só que uma que vem com uma doença de longo prazo, cronologicamente, essa pessoa doente, ela vai aparentar ser mais velha cronologicamente. Em contrapartida, se nós pegarmos uma pessoa que fez exercício físico, se alimentou bem e assim por diante ao longo da vida, ela com 60 anos, biologicamente falando, ela pode ter uma idade biológica de 50 anos. Cronologicamente ela tem 60, biologicamente ela tem 50. Então, o estilo de vida saudável, dentre eles, o exercício físico, ele é capaz de frear o processo de envelhecimento biológico, principalmente, né, se tratando da biologia, mas psicológico também, de autoestima e assim por diante. E assim, professor, acho que a gente também nem tá falando de caso, pô, acho que você não precisa ser nenhum atleta, cara, pra tipo assim, eu tenho que praticar exercício e tal, eu tenho que ser. Acho que o mínimo diário, assim, sei lá, umas meia hora por dia, de um exercício que você gosta, que, tipo, se torne algum hobby pra você, já é bem válido, né, pra ajudar isso aí. Muito legal seu levantamento, porque, olha, os indivíduos que eu estudei no meu mestrado e no meu doutorado foram atletas master. Indivíduos que treinaram a vida toda e após os 35 anos de idade, porque eu estudei atletismo, né? Atlas do atletismo. Uhum. Eles treinaram a vida toda, tinham um estilo de vida saudável ao longo da vida, e após os 35 anos de idade eles começaram a competir em alto nível master. E uma característica dessa população é que elas se destacaram forte quando chegaram na meia-idade. Então, quando jovens, foram atletas medianos. E isso, muito provavelmente, favorece ele continuar o exercício físico de longo prazo. E aí a pergunta que sempre fazem: poxa, mas eu preciso ser um atleta master para ter os benefícios que um atleta master tem? Muito provavelmente não. Essa resposta eu não posso te dar com certeza, porque a literatura ainda é muito incipiente nesse sentido. Mas uma coisa, de fato, se você tem um estilo de vida saudável, você está mais próximo de saudável como um atleta master do que um indivíduo que é sedentário ou doente, né? Porque e aqui também recai um outro mito, né? Só assim, poxa, mas atleta não é saudável. Não é. Porque se ele fosse saudável, ele não atingiria os níveis de desempenho que eles atingem. Então, principalmente no que se refere ao atleta master, sim, eles são muito saudáveis. Preciso ser? Muito provavelmente não. O mais importante é a gente encontrar a hormeses, né? O que é a hormeses, né? A hormeses é um conceito de dose e resposta. O pessoal da farmácia usa muito isso, né? Eu te dou uma dose de alguma coisa e vejo a resposta. Se eu te der uma dose muito baixa de alguma coisa, você não vai melhorar nada ou quase nada. Se eu te der uma dose muito alta, você não vai melhorar nada ou vai piorar, enfim. Então existe uma dose ótima de qualquer coisa, seja alimentar, seja de exercício físico, seja de estresse, qualquer coisa que a gente pensar, a gente consegue colocar nessa balança da hormeses, né, que é a dose e resposta. Então, encontrar o ponto ótimo em cada uma das áreas possíveis. Provavelmente você vai envelhecer de uma forma longeva e saudável, né? Nossa, que interessante. É bom que agora eu acho que eu tenho uma esperança ainda de um dia conseguir fazer um atleta de alto rendimento, porque até hoje não chegou o dia. Brincando. Mas, professor, eu também achei muito interessante o jeito que você falou que cada a educação física, a medicina, fisioterapia é uma pecinha do quebra-cabeça, né? Então, eu achei isso bem interessante de ser colocado. E, por fim, professor, uma pergunta aqui, que a gente sabe que o nosso modo de vida atual, né, como
o Telok mencionou anteriormente, a nossa alimentação, o modo que a gente leva a nossa vida, tem desencadeado o aumento de doenças crônicas, né, como problemas cardiovasculares e a diabetes tipo 2. E aí a gente consegue ver um número cada vez maior de pessoas sofrendo dessas doenças ao nosso redor, principalmente, né? E geralmente quando a pessoa vai se consultar ver o que acontece, o que está acontecendo com o corpo dela, o médico ou o profissional de saúde recomenda a prática de exercícios físicos, também junto com outros fatores, como a paciente quebra-cabeça que você falou. E aí a minha pergunta é se tem alguma recomendação específica quanto à necessidade de procurar um profissional específico para recomendar o melhor exercício, a melhor atividade física para casos de pessoa que sofre com doença crônica, ou se eu posso, por conta própria, iniciar qualquer atividade física para continuar. E assim, é isso. Vocês devem entender. Aqui. De novo, né? Cada macaco no seu galho. Depende se você tenha 10 anos, 20 anos ou 80 anos, o atendimento especializado, ele é especialmente a um indivíduo doente e idoso, né? Duas condições. Muito importante procurar o profissional especializado sempre. E dentre esses profissionais especializados, não só a área, mas procurar um profissional especializado da área, mas um profissional especializado naquilo que se pretende. Nós somos muito generalistas, né? Tanto é que se você pegar o cartãozinho de um personal trainer, você vai lá ver trabalho condicionamento físico, atleta, idoso, doenças metabólicas, e você vai falar, cara, meu irmão, esse cara consegue fazer tudo isso? Não tem como. Então é muito importante e muito que a nossa área ela tende a pouco mais com as outras áreas da saúde, com especializações. Olha, vai procurar, por exemplo, o Erivaldo. O Erivaldo, ele é especialista em trabalho com idosos. Vai procurar o Marco. O Marco, ele é especialista em trabalho com fisiculturistas, atletas. Então, eu acho que a recomendação é procure um profissional da área. Ponto. Dentro desse profissional da área, é alguém que saiba o que esteja fazendo com especificamente a população, porque colocar um idoso para tentar levantar, não ser especialista, por idosos. Definitivamente não. Tem muitas coisas que estão envolvidas. Não é você colocar um hipertenso na esquina, caminhando como se estivesse na praia, caminhada safada, sem vergonha, e falar que você é especialista em hipertensão. Não, definitivamente não é para ser assim, né? Sempre procura especialista, sempre. Fica a dica aí para os nossos ouvintes, sempre procurem um especialista. Já deixa um cartãozinho de vocês aí, gente. Hashtag fica a dica. Tem muitas especialidades, porque o cara que nem o decatleta, né? Um decatleta é aquele indivíduo que faz 10 modalidades esportivas. Esse cara, ele não é bom em nada. Sim. Porque se ele fosse bom em alguma coisa, ele seria destaque numa modalidade só. Uhum. Isso é verdade. E, professor, eu sei que eu te enchi de pergunta aqui agora, mas eu vou. Essa é uma curiosidade minha, assim, eu queria a sua opinião. Eu acho que talvez você já tenha respondido um pouco, mas eu vou fazer ela direto. Se é mais fácil que as pessoas que possuem, principalmente mais de 40 anos, né, com histórico de prática de exercício físico em seus anos mais jovens, voltem a praticar exercício físico do que as pessoas que têm a mesma idade. Só que sem esse histórico de atividade física anteriormente. A possibilidade é muito maior. Muito maior. Pessoas que têm um histórico de exercício físico, ele tem a maior possibilidade de se manter ativo ou de retornar ao ativa, né? Então, foram ativos enquanto jovens, a possibilidade deles serem ativos na meia-idade, idade idosa, ela é muito maior do que o indivíduo que foi sedentário, entre aspas, a vida toda. Mas
Eu estava pensando isso em recadinhos finais, mas eu já vou mencionar agora. Eu vou mencionar agora, não é recadinho final, hein? Eu vou mencionar agora. Tá. Geralmente, quando eu sou chamado para falar sobre esse assunto, eu deixo como take home messages, né? Tipo, mensagens para casa, né? O que eu costumo falar? Nunca é cedo para começar, assim como nunca é tarde para começar também. Então, comece o quanto antes. Se você não puder, não há idade limite para começar. Eu li um estudo recentemente que mostram que idosos treinados musculação, força, eles aumentam a hipertrofia após 80 anos. Alguém falou de sarcopenia, né? Caramba. Sarcopenia, perda de massa e força muscular progressivamente, né? Um trabalho recente, não é só um, foi o que eu li, que mostra que o indivíduo após os 80 anos de idade consegue aumentar sua massa muscular. Caramba, Então, é muitíssimo interessante. É muito interessante. Então, Vou guardar essa informação aí. Aonde eu quero chegar com isso, né? Quanto antes você começar, melhor. Mas nunca é tarde para começar, né? Nunca é tarde. Exatamente. Bom, Samuel, no ano passado eu tive a disciplina de geriatria, né? E abriu muito minha visão com os idosos, igual vocês dissem mais cedo. Eu tinha uma visão do idoso ser aquele ser frágil, né, no fim de vida, e na verdade estava completamente errado em pensar desse jeito. E uma das coisas que eu vi que tem muito peso na saúde dos idosos, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, é a relação dos idosos com a espiritualidade, né, com a fé deles. Os idosos são as pessoas que, acredito eu, né, quando comparáveis, lógico, com pessoas saudáveis, são pessoas que mais têm que lidar com a morte, né? Porque você ser idoso, você está encaminhando para o fim da sua vida, e não só da sua vida, né? Como alguém me disse mais cedo, acho que foi o Erivaldo, o idoso, ele começa a perder pessoas próximas, entes queridos, né? Amigos, família, então ele tem que lidar com uma série de coisas ao mesmo tempo, junto a essa fragilidade do corpo progressiva. E nessa disciplina de geriatria, a gente fez um trabalho sobre a relação da espiritualidade dos idosos e a saúde deles. E tem dados que mostram que esses idosos que têm fé, que frequentam igreja, independente da religião, igreja, templos, enfim, eles têm uma maior sobrevida, uma maior qualidade na saúde deles, e o contrário também é verdade. Os idosos que não têm fé, eles geralmente têm o contrário disso, né? Uma redução da expectativa de vida deles. E eu acho que muito disso, até porque os artigos que mostram isso não tem como provar o que exatamente faz os idosos terem essa maior sobrevida, essa maior paz, dizemos assim. Muitos ligam com a parte da sobrevida, né? Porque a religião é uma das coisas que tenta explicar isso. Então, acredito eu que pessoas que estão no fim da vida têm que lidar com isso constantemente, principalmente pessoas que são mais velhas, né? Bem mais velhas. A religião, acredito que traz uma paz, um significado maior para a morte, que a vida continua, não termina ali. E eu queria saber, na sua prática clínica, se você realmente vê isso, né? Se você vê que esses idosos que têm essa religiosidade, eles são realmente mais ativos, têm uma maior sobrevida, ou se isso não é realmente verdade, né? Muitíssimo interessante isso que você me falou, porque calhou justamente no momento que eu vou participar de um projeto estudando exatamente isso, a religiosidade, a fé, o medo da morte em idosos que tiveram e que não tiveram Covid, né? Então, Gabriel, primeira coisa é que a fé ela é importante para todo mundo, né? Independente se seja o indivíduo jovem ou o indivíduo idoso. Ter fé, desde os primórdios das eras,
é importante, né? A fé faz muitas pessoas sobreviverem, né? Elas acreditam em algo, independente da religião, né? Mas a fé, independente da religião, ela é muito importante porque as pessoas seguirem em frente, né? Então, esse é o primeiro ponto para todas as pessoas. E tratando de idosos e a sua relação com o aspecto biológico do envelhecimento, eu vi também dados bastante interessantes com o comprimento do telômero, né, que é um indicador de envelhecimento celular, que embora não tenha uma relação direta, né, não é uma relação causal, né, de causa e efeito, tem vários trabalhos que mostram que pessoas que são religiosas, que se consideram religiosas, que demonstram, né, relatam ter mais fé, elas têm um comprimento do telômero maior do que pessoas que relatam ser menos religiosas e ter menos fé. Ou seja, essas pessoas, biologicamente falando, são mais jovens. A nível pesquisa, né? Pensando em trabalhos que eu acabei dando uma olhada. Na prática clínica, essa confirmação ela é muito mais evidente no mundo de a pouca experiência que eu tenho em instituições de longa permanência, que não é, eu estou adentrando agora neste, né? A minha maior experiência eram com idosos funcionais ou pré-frágeis, né? Idosos da comunidade. De fato, né? Os idosos que aparentemente têm mais fé, são mais religiosos, eles têm uma sobrevida maior, né? E por tudo isso que vocês falaram anteriormente, né? O cara vai envelhecendo e ele vê a mulher dele falecer, ele vê o amigo dele falecer, a mãe, o pai, o tio, e aí ele vai cada vez mais se vendo sozinho, né? Com menos pessoas ao seu redor. E se o cara não se agarrar em alguma coisa, né? Religião, enfim, se ele não se agarrar em alguma coisa, a possibilidade é maior dele sobreviver menos tempo, né? Então, eu acredito que, independente da região da pessoa, né? Independente, pessoas que têm esse apego a algo superior, né? Algo extra-massa, vamos dizer assim, é importante não só para o idoso para uma sobrevida, mas também para os mais jovens, para a gente ter algo a se agarrar, né? De uma forma mais simplificada, né? Uhum. Eu também consigo ver isso de uma forma mais clara quando comparo com pessoas próximas, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com a cultura, assim, do lugar que eu vivo, mas eu tenho muitos familiares em regiões rurais, então acredito que pessoas religiosas nesses lugares são maiores, né? Principalmente mais velhos. Eu nunca, por exemplo, vi um idoso ateu. Nunca vi. Morremos antes. Talvez daqui a um tempo é bem legal ver isso. Talvez daqui a algum tempo possa ter, né? Porque essas novas gerações, elas aparentemente elas têm um menor apreço a religiões, né? De uma forma mais, Sim. de uma forma tão importante quanto os meus avós, né? Então, pelo menos isso é isso não é um dado, é uma percepção minha como Samuel Pessoa, não é um dado que eu li em algum lugar, né? Uhum. E eu vejo, assim, nessas pessoas que têm muita fé, são mais velhas, o quão tranquilas elas ficam, sabe? Lógico que elas sofrem também com doenças e perdas, mas é bem mais fácil para elas, né? Dependente da situação que elas estejam, elas têm aquele conforto de aquilo era para acontecer, tem uma explicação, tem um porquê, né? E que tudo vai ficar bem no final. Então eu vejo quão mais fácil eles lidam com isso e quanto isso pesa menos na saúde deles, né? Eu também acho. E pessoas que moram no campo por conta de serem menos expostas à loucura da cidade, né? Poluição e etc. Isso também favorece ao envelhecimento da pessoa, né? Uma pessoa que é do campo, ela já tem uma tendência maior a ser religiosa, né? Culturalmente falando, né?
E essas pessoas, por viverem mais perto da natureza e assim por diante, também favorece o envelhecimento precoce, né? Favorece o envelhecimento mais saudável e mais longevo. Bom, eu disse que ia guardar aquela informação e eu guardei. E você falou que, tipo, com os idosos de 80 anos tem uma hipertrofia muscular maior. E a pergunta tipo, a dúvida que eu tenho é a seguinte: se existe a possibilidade de ter um envelhecimento sem necessidade de medidas externas, como o repouso hormonal, por exemplo. Porque o que a gente sabe, quando chega numa certa idade, a mulher tem a menopausa, por exemplo, mexe com os hormônios, e o homem também tem uma queda dos níveis de testosterona, né, no que causa que a andropausa, que causa também a perda de sarcopenia, né? E também eu queria saber o que de fato é indispensável para se envelhecer com saúde. Qual é a sua indicação aí para os nossos milhares de ouvintes? Passando sua experiência vasta aí pra gente. Ele devia ser político, né? Devia ser político, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa pensar, né, Douglas? Assim como nós estávamos conversando antes, né? Reposição hormonal. Todos precisam? Se ele precisa, a pessoa certa indicou suplemento, a reposição. Só que interessante. Os dados dos nossos trabalhos mais recentes, né, com hormônios, eles mostram que não necessariamente ter níveis de testosterona próximo à margem superior esteja levando aquela indivíduo a ter um desempenho melhor. Por exemplo, os campeões mundiais do atletismo master não são os indivíduos que têm mais testosterona. Muito pelo contrário, são os indivíduos que têm testosterona naquela faixa recomendada mediana. Do normal, Exato, mediana. Então, olha só que interessante. Será que só a quantidade, né? Então, você fez a pergunta de R$1 milhão. A verdade é essa. É a pergunta de R$1 milhão. É muito do indivíduo, né? É muito complexo, não é só fisiológico, enfim. O que eu acho indispensável para a pessoa envelhecer com qualidade e não só ter uma expectativa de vida longeva, né? Não adianta o cara viver 100 anos se desde os 70 ele depende dos outros para tudo, né? Então, não é só o número, é a qualidade que essa pessoa tem por mais tempo possível. Se você me perguntar, uma pergunta de R$1 milhão, né? O que eu falaria? Eu voltaria no conceito de Hormesis. Equilíbrio. Faça exercício físico, se alimente bem, controla o sono, controla o estresse, tente ao máximo ter uma vida social. Se você é religioso, tem fé, se apegue a isso. Enfim, você ao máximo em todas as áreas da vida. Obviamente, para você crescer, você precisa desequilibrar algumas vezes, né? Provavelmente, por exemplo, eu me considero estudante ainda também, né? Mas nós, como estudantes, a gente tem desequilíbrios importantes na nossa vida, né? A gente dorme pouco, a gente estuda que nem um doido, são muitas horas sentados. Então, eventualmente, a gente tem que desequilibrar. Mas, olhando a vida de um indivíduo de 70, 80, 90 anos, se a gente olhar para trás para uma pessoa acho que as pessoas que mais conseguiram equilibrar as áreas da vida são as pessoas que conseguem viver mais e melhor. Então, de novo, não, é a pergunta de R$1 milhão, não é um ponto, faz isso, cara, faz exercício 3 de 10 no sol das 8 horas da manhã, não é isso, definitivamente não é isso. Então, ao máximo, ter um estilo de vida saudável, controlar o estresse e tentar desequilibrar pouco em momentos extremos as áreas da vida, né? Então, é a pergunta de R$1 milhão, né, Douglas? Você descobrir, cara. Não é aquela receita de bolo, né?
Não tem como, não tem como. É, tipo, faz Você isso e aquilo descobrir que você vai ativar a imortalidade aí. Exato, não. Se você descobrir isso, vamos patentear, você vai tomar lugar de Jesus, cara. Isso, hein? Eu sei que eu tô lascado pra envelhecer, viu, cara? Meu Deus do céu, velho. Ter um equilíbrio disso aí É porque é um desafio, envelhecimento cara. não é muito desafiador, né, Erivaldo? Porque quando a gente Desafio. fala em envelhecimento, envelhecimento é muito amplo. É muito amplo. Por exemplo, a minha pequena experiência dentro do envelhecimento em carreira acadêmica, eu estudei estresse oxidativo, inflamação crônica e comprimento do telômero. Eu estudei um pedacinho da célula muito específico, que eu tento trazer isso para o corpo, né, para a prática profissional, mas isso é muito pouco, né? Isso é muito pouco. Tem muito mais coisa Não, é muito insignificante, né? Então, falar de envelhecimento é muito complexo, né? Porque envolve muitas áreas, né? Até uma indicação de livro, para a gente ter uma noção. Se a gente pegar o Tratado de Geriatria e Gerontologia, tem mais de 1000 páginas. E eles abordam muitas áreas do envelhecimento, algumas com mais profundidade, outras com menos profundidade, mas ainda assim, se você ler aquele livro todinho, estudar o livro todinho, ainda assim vão ter áreas que você vai falar, poxa, como é que será que funciona nisso? Né? Então, falar de envelhecimento é muito, muito, muito complexo, né? Por isso que, por isso que é importante o trabalho multi, né? Médico, fisioterapeuta, nutricionista, profissional de educação física e assim por diante, porque só assim cada pecinha do quebra-cabeça pode ajudar pensando no envelhecimento, um envelhecimento mais saudável, mais longevo, né? Sim, eu acho muito curioso aquele filme lá do É o Curioso Caso de Benjamin Button. É esse o nome do filme? É isso. Isso, é massa. Eu acho muito interessante. E também tem umas síndromes, né, que afetam o nosso envelhecimento, que, assim, eu conheço duas, que uma é a progéria, que tem também o nome de síndrome de Hudson-Gilford, eu acho que se fala assim, que é o envelhecimento precoce, né, que aumenta muito a nossa taxa de envelhecimento. Então, você vê uma criança que em 10 anos que tem a aparência de 70 anos e não tem cura, então a expectativa de vida é de 14 a 16 anos. É muito raro, mas... E uma outra é a síndrome de Highlander, que já é o contrário, né? A pessoa é adulta, mas ela tem cara de criança. E envolve dos estudos que indicam que o porquê dessa doença é justamente a questão dos telômeros, estudado pelo professor aí, que tem uma superativação, né, da telomerase, que ela quer responsável por, tipo, reconstituir aquela parte do telômero que é perdida. Então, que diminui a taxa de envelhecimento, né? Então, são algumas síndromes aí que afetam diretamente o envelhecimento. Eu achei bem interessante mencionar aqui também. E isso é pautado na teoria do estresse oxidativo, né? O estresse oxidativo, você danifica a célula, o estresse oxidativo ele vai danificar as membranas, as proteínas e o DNA, né? Quando ele danifica o DNA, aquela célula ela tende a entrar em mitose, né? Mitose, divisão celular, né? Para quem está ouvindo aí, né? Aí, quanto maior a taxa de divisão celular, menor é o comprimento do telômero, né? Mais curto aquele telômero tende a ficar, né? Então, pessoas com essas síndromes ou doenças, elas têm uma taxa de divisão celular maior, e isso faz a pessoa envelhecer biologicamente mais rápido, né? Um dado muito interessante, se a gente for parar para analisar, a gente pode pensar assim, poxa, o câncer, a célula cancerígena. A célula cancerígena é uma célula que ela tem pouquíssima mitose, né? Pouquíssima divisão celular, né? Ela e aí a gente para pensar, poxa, por que a gente tem câncer, né? Por que as pessoas têm câncer? O câncer, se a gente for parar para pensar nesse ponto de vista, ele é uma tentativa do nosso sistema, né, não o câncer, né, o envelhecimento. O envelhecimento é uma tentativa do nosso sistema em não ter câncer. Porque uma vez o câncer instalado
naquele tecido, ferrou, né? Dizendo de uma forma muito mais leiga, né? Então, o envelhecer não é ruim, como a maioria pensa e acha, né? Obviamente que em alguns pontos ele você está mais perto da morte, enfim, né? Quem gostaria de viver para sempre, enfim, todas essas teorias, né? Mas o ato de envelhecer a nível celular é uma tentativa, por exemplo, da gente não ter células cancerígenas, né? Porque quando o telômero ele entra num estado crítico de comprimento, as células elas começam a se dividir com erro. E esse erro formam células cancerígenas. Então, envelhecer é uma tentativa de bloqueio, né? Uma tentativa de proteção do sistema contra o câncer, por exemplo. Caramba. Interessante. Agora eu fiquei. Interessante, né? Não, por falar. É que agora deu meio que uma bugada, porque, assim, eu achei bem interessante, é uma tentativa de não ter câncer, mas quanto mais as pessoas, mais chance ela tem de desenvolver câncer, né? Uhum. E não sei, ficou um paradoxo na minha cabeça. Porque assim, ó, vamos lá. Quando as células elas se dividem, o telômero tende, isso pensando no envelhecimento pela teoria do telômero, né? Porque o telômero ele também só é um marcador do envelhecimento biológico. Ele só é um, né? E ele é um dos mais aceitos pela literatura, um dos mais, entre aspas, simples de serem dosados, mas existem outros melhores, né? Mais fiéis e assim por diante. Aí é uma outra conversa. Mas quando a célula se divide, toda vez que a sua célula se divide, você tende a diminuir o comprimento do telômero. Por consequência, você estará mais velho biologicamente. Certo. Então, vamos lá. Por que essas células, elas, por exemplo, as células dos leucócitos, que são as células do sistema imunológico do nosso corpo, elas têm divisão celular muito maior do que, por exemplo, o músculo esquelético, que quase não tem divisão celular? Numa tentativa de evitar com que aquela célula se duplique de forma errada e seja instalada uma doença, tais como o câncer. Entendeu? Sim. Ou ainda não? Não, entendi melhor agora. Profundo, né? Isso é muito profundo, muito complexo, né? E só para não deixar passar em branco, por exemplo, os telômeros eles diminuem diferente de um tecido para o outro. Então, os leucócitos, os telômeros, ele tem uma taxa de divisão celular maior, mais rápida do que o músculo esquelético, por exemplo, que quase não tem taxa de divisão. Ou seja, se você cuidar do seu aspecto físico, motor, né? Fazer exercício físico, por exemplo, você vai ter um tecido jovem, músculo, um indivíduo idoso. Agora faz muito mais sentido. Por isso que é muito importante fazer, por exemplo, exercício físico. Porque se você fizer exercício físico, você vai ter mais massa, força muscular, maiores aspectos a nível muscular. E o músculo, por característica própria, né, dele mesmo, ele tem uma taxa de divisão celular menor. Se ele tem uma taxa de divisão celular menor e você cuida dele, você tem um tecido jovem. Pode ajudar a proteger os outros tecidos num corpo velho, numa carcaça velha, por exemplo. Que massa, velho. É muito doido, né? Você falou, o envelhecimento não é ruim. Eu acho que o envelhecimento dá sentido à vida. O fim dela dá sentido à vida. É o que torna tão precioso você viver da melhor maneira possível, viver bem. Esse fato de ter fim, de uma hora acabar, que faz com que você tenha mais vontade de estar bem, para aproveitar os momentos que tem agora, sabe? Eu acho muito interessante, muito legal. Além de político, agora ele virou filósofo também. Muito Por isso que eu mencionei agora há pouco. Ele é um migué monstro.
Que isso, pô. Ai, cara, muito bom. Isso é muito interessante, meninos, porque, assim, obviamente, né, que o assunto que a gente puxou, eu particularmente puxei aqui, é um assunto muito complexo, né? Provavelmente muitas pessoas que vão escutar aqui vai falar assim, meu irmão, que esse maluco tá falando? Telômero? Que é isso, Jesus amado? Mas a gente tem que entender o micro, né? A gente entende o Sim. micro que extrapola para o macro, né? Você fala assim, poxa, por exemplo, por que pessoas de pele negra aparentam ser mais jovens do que pessoas de pele branca, por exemplo? Porque ao longo da vida, pessoas de pele negra têm o telômero, tem a divisão, né? Tem o encurtamento do telômero mais atrasada, menor do que o indivíduo de pele branca. Então, a nível biológico, a pessoa de pele negra envelhece menos do que o indivíduo de pele branca. Olha, coisa que eu Na não aparência sabia. também, né, professor? Exatamente, Isso, vai pro Douglas. macro. É aí onde eu quero chegar. O micro, o que está acontecendo lá dentro da sua célula vai refletir na carcaça. Muito foda. Muito Muito, foda. né? Muito Muito legal legal. Muito foda. Tô Muito todo foda. arrepiado aqui, irmão. Muito bom, muito bom. Mais perguntas, gente? Eu tô satisfeito. Dúvidas? Pô, Falo demais, Eu né? também aprendi Tomem cuidado. bastante. Tenham cuidado quando vocês vão chamar professor para participar, que geralmente professor fala demais, né? Então, tomem É cuidado, o que eu digo. porque sempre Eu adoro. fica muito extenso, né? Porque professor geralmente fala muito. Não, A gente mas fica de folga aqui. é isso mesmo. Bem, agora a gente tem um espaço para fazer indicações. Quem quiser trazer alguma indicação sobre indicação de qualquer coisa, livro, vídeo, filme, série, anime, música, que tenha relação com o episódio. Aí fica aberto para vocês. Eu vou começar. Tem um vídeo muito bom sobre o envelhecimento com qualidade de vida do Drauzio Varela, que é o Alvivão #24. Ele é muito legal, ele conversa um pouco da perspectiva do idoso, né? E do médico idoso em relação ao tratamento, ao cuidado do idoso e de como que é essa etapa da vida. Acho que vale a pena as pessoas que estão ouvindo dar uma olhada nesse vídeo, que vai contribuir legal aí para complementar um pouco do que a gente está falando aqui. A indicação seria a mesma que acho que a Isabel vai dar, que ela já até citou, que é o Curioso Caso de Benjamin Button. É um filme bem legal. Bem legal, Mostra gente, assista. o envelhecimento de uma perspectiva um pouco diferente, mas é interessante, faz você pensar bastante. Sim. Ele pegou, hein? Ele pegou de ti. Não, pegou não. Se o Samuel também quiser indicar, também tá aberto para indicação. Se você quiser indicar alguma coisa aqui. Vou indicar algo acadêmico, pode ser? Pode. Com Se você certeza. quiser, e é uma leitura muito, na verdade, eu vou fazer duas para não deixar passar em branco. Um livro que me marcou muito na minha carreira acadêmica é o livro da Blackburn e Eppel. O nome do livro é O Segredo Está nos Telômeros. A Blackburn, ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto a telomerase. E aí ela escreveu um livro com a Eppel, que ela é uma... Ela é uma... A Eppel, né, ela é... Eu nem sei se o nome dela se pronuncia assim. Ela é psicóloga e as duas escreveram esse livro muito legal, com uma abordagem bem simples. Fala o que é telômero, por exemplo. Elas fazem a analogia do telômero com o cadarço do nosso tênis, no qual, por exemplo, a parte de pano do cadarço é o nosso DNA e a pontinha de plástico do cadarço é o telômero. Quando a pontinha de plástico do cadarço estraga, é horroroso. O cadarço perde a função. É horroroso passar o cadarço sem aquela pontinha de plástico. Então elas fazem essa analogia do telômero. Então é uma leitura muito legal, muito simples, e é um livro que me marcou muito, porque eu precisei comer ele, porque era o assunto do meu mestrado, do meu doutorado, né? E se tratando de um aspecto de envelhecimento generalizado, não é uma leitura tão simples, tão gostosa assim, mas pensando aí para os profissionais da saúde, eu indicaria o Tratado de Geriatria e Gerontologia.
É o livro mais completo que a gente tem na área do envelhecimento. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Bem, gostaria de agradecer até quem escutou até aqui. Gostaria de agradecer o Samuel por ter aceitado esse convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre envelhecimento. Agradeço de coração mesmo. Eu saí aprendendo demais, saí com muitas dúvidas também, mas a gente não consegue, né, ficar sem essas dúvidas. Mas realmente, obrigado mesmo por ter vindo. E é isso. Também gostaria de deixar meus agradecimentos, professor. Muito obrigada, foi um prazer tê-lo aqui. Aprendi bastante, enchemos você de perguntas, mas foi muito proveitoso. Muito obrigada mesmo. Também quero agradecer, Samuel, por ter vindo. Acho que eu fui o único que não tive aula, né? Ainda não aprendi com o Samuel, mas quem sabe um dia, uma pós, alguma coisa aí, teria muito interesse. Agradecer e sinta-se bem-vindo para voltar quando quiser. E também dar as boas-vindas ao Douglas, né? Que foi o primeiro episódio dele. E que continue assim, mais um ano aí, mais uma temporada, com bastante episódios para todo mundo ouvir. E vamos embora meter marcha. Muito obrigado, professor, por ter aceitado. É muito bom ouvir o senhor. Poxa, fala de uma maneira muito simples, fácil de entender. Não precisa ser nenhum acadêmico expert para saber o que o senhor está falando. É muito interessante. O senhor consegue cativar bastante a galera. Com certeza agradou muito os nossos milhares de ouvintes. E quem sabe uma próxima o senhor não retorne aí, né, ao nosso podcast. Muito obrigado mesmo pela sua participação. E agradecer também ao Erivaldo pelo convite para participar desse projeto aqui, muito top, tava muito ansioso, gosto muito também de podcast, então, nunca tinha feito um, apesar de falar bastante, né, eu falo igual uma matraca, e tá sendo uma experiência muito legal para mim, vai agregar bastante, e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado, valeu. E é importante deixar uma rede social do professor aqui, que é dr.samuel.aguiar, né, professor? O Instagram. É isso mesmo? Lá vocês vão encontrar conteúdo. Eu mexo lá de vez em quando, conto umas mentiras sobre envelhecimento lá. Às vezes a gente consegue agregar de alguma forma ali também, né? Muito embora eu não seja muito da rede social, TikTok, não sei o quê. Eu sou mais acanhado, né? Então, mas ali tem algumas coisas legais, eu acho que pode ajudar em algum momento. Meninos, obrigado pelo convite, eu estou à disposição de vocês. Muito legal, eu sou ouvinte de podcasts e eu acho que, como eu disse no início, acho que para mim é muito mais importante estar ouvindo um conteúdo enquanto, entre aspas, eu não estou fazendo nada do que escutar músicas e tal, né? Então, sou suspeito para falar desse tipo de comunicação, né? Então, obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto de vocês, é um projeto muito legal. Fora que esse ambiente descontraído, ele, na minha opinião, é um ambiente no qual você mais aprende, né? São na horas dos cafés que a gente mais aprende. Por vezes a gente está em sala de aula expositiva e às vezes acaba enroscando alguma coisa. E nesse bate-papo, conversa descontraída, entre aspas, conversa de boteco, são os momentos que a gente mais aprende, né? Então, o projeto de vocês é muito legal e obrigado, estou à disposição de vocês. Obrigado. Para finalizar, gostaria de agradecer a quem chegou até aqui e pedir para que nos siga no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos 2 episódios por mês, então fiquem ligados e até a próxima.